Muito bem, muito bem. Estamos hoje aqui com um convidado especialíssimo, nosso querido Antônio Moraes, conhecido internacionalmente por Tonico. E eu quero agradecer já de antemão todos os espectadores que estão nos assistindo, prestigiando esse Uma Graça de podcast, esse programa que visa falar sobre ensino, sobre pioneirismo, convidar pessoas que estão fazendo, como é o caso do. Vou chamar você de Tonico, porque é assim que a gente se conhece, conversamos, né? Mas muito obrigado, Tonico, de ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes e honrados com seu aceite. E vamos agora, aqui nessas próximas horas, conversar um pouco sobre o que você tem feito, quem é você, porque todos já sabem que nesse Uma Graça de podcast, o convidado é que se apresenta. Ele se apresenta da maneira que ele achar melhor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade, Tonico, para se apresentar. Quem é o Tonico? Obrigado. Hoje moro em Catalão, mas eu vim lá do Rio Grande do Sul, uma safra de Barrais, de Porto Alegre, toda aquela juventude, né, na faculdade. Mas eu vim de Uruguaiana, que é fronteira da Argentina, com a Argentina e com o Uruguai. Ali uma tríplice fronteira também. E quando a gente era pequeno, o pai era militar, mas é veterinário também, professor de universidade, e somos 8 irmãos, 8 filhos. Família católica, né? Naquele tempo, a minha mãe era Maria da igreja, uma congregação de Marias. O pai, no final da vida, lá para maturidade dele, virou ministro da igreja católica, né? E quando a gente era pequeno, a gente, o pai e a mãe sempre faziam orações e liam um pouco da Bíblia à noite, e a gente sentar, a gente no chão, ajoelhado, apoiado na cama deles, os dois na cama e nós em volta. Como é que é o nome deles, Tonico? Alarico, Alarico, Deus rico. É o meu vô. Muito legal, Alarico. E É o meu vô. É isso. a Gladys, que é o mesmo nome da Petita, que É. mora no estado. É na América do Então, Norte. Nós a estamos gente aí com tá, uma convidada também muito especial aí, dando assessoria, né? É a é, consultora, né? É a caçula da família. é a que mais Alice. fala, mais fala. Elisa, nome de uma Elisa, bisavó, Elisa, Elisa. avó da minha mãe, né? Elisa. Alissa é o nome da filha da Petita, né? E a filha da Petita. É. Então, numa dessas passagens que o pai estava lendo, me instalou uma coisa na cabeça assim, porque falava que no final dos tempos, irmão ia lutar contra irmão, filho contra pai, aquela. E a nossa família era muito unida. Nosso avô, a nossa avó, a gente estava sempre se relacionando. Meu avô era médico, formado no Rio de Janeiro, se formou com 20 anos como doutor e voltou para a Uruguaiana. Era uma sumidade. Pai dele, Pai da minha mãe. pai da sua mãe. E a gente fala, mas a nossa família é toda unida, como é que isso vai acontecer? Será que a nossa família vai ter essa luta interna, essa guerra, essa briga? E isso ficou na minha cabeça, né? Eu devia ter 9, 12 anos. Deus, que coisa. Aí, com 17 anos, a família, eles vão saindo para estudar em Porto Alegre, né? A minha irmã foi, e depois eu fui, lá em 1970 e pouco, 75, 77. Fui lá, fiz o CPUR, que é a Formação de Oficiais da Reserva, né, do Exército, e fiquei um ano lá, atrasou a faculdade um ano, e eu entrei na Unicinos. Fiz faculdade, queria fazer medicina, aí estourou a Revolução lá na Argentina, e eu não pude ir para estudar em Córdoba, medicina. Meus tios, irmãos da minha mãe, são formados em Córdoba, na Argentina. Uhum. Aí fiquei em dúvida se fazia agronomia ou arquitetura, decidi fazer arquitetura. Passei também na Faculdade Federal, lá em Porto Alegre, mas fui fazer na Unicinos. E lá quem encontro? Luiz Henrique Boist, Mary Sefidvash, Minu, Roger,
mas não Puxa, sabia que eram, né? Mas eram meus colegas. essa turma toda já era Bahá'í, não? Sim, essa turma era Bahá'í, Aham. né? E, e eu pegava carona com o Luiz Henrique, no fusquinha branco dele. Aí, numa dessas conversas, pegava mais 2 ou 3 de carona. Mas aí você não fez medicina, né, Tonico? Não fiz arquitetura, não deixaram ir, tinha arrebentado a Revolução na Argentina. Isso, você fez arquitetura. Tupamar e Montoneros eram no Uruguai e Tupamares na Argentina. Certo. Aí não deixaram ir, né? E aí fui para Porto Alegre, e numa dessas viagens, que a gente morava em Porto Alegre e a faculdade era São Leopoldo, 30 quilômetros. Pegava carona com o Luiz Henrique. E fala Bahá'í. Então, aquilo soou como um rádio mal sintonizado. Sabe aquela adulto, né? Mas o que é isso e tal? Chamou muita atenção. Aí ele era meu colega, a Mary também, começou a Firesides, Jairo Detiar, aquele cantor lá, o Jax, Nilza Teds, seu Teds, Munirê, Farhad Chayenne, casado de novinho Cibele. com a Cibele. Turma da pesada, hein, Tonico? Cientista louco, quer dizer, não é cientista louco, como é que chamava ele? O Sefid Vash. Zefid Vash, Farhang Zefid Vash. Sefid Vash é professor da universidade em De física. física. É. Né? Aí tinha o seu marido da dona Munirê, o pai do Farhad, Henry Vardat. Aí eu me declaro lá em 1981. Vou na primeira festa de 19 dias, eu acho que é em setembro. Aí o Henry Vardat apresenta a noiva dele na festa, na casa do Barman Zaman. Era a digníssima Fariba, né? Sheikh Zadeh. Sim. Essa turma toda a gente conviveu lá com o pai do filho. Mas aí você conheceu a fé através deles, mas aí como é que foi a sua introdução? Você ficou curioso, você perguntou, como é que foi essa Não, fase? aí eu comprei todos os livros que tinham escritos em português. Então você Eu se acho que interessou muito, né? na época acho que eram 9, eu li todos, né? E a minha família, naquela época, estava aceita a Moon. Moon tirava os jovens da família, né? Desencaminhava. E o pai e a mãe se escabelavam. Bom, o pai já não tinha cabelo nessa época. O reverendo Moon, né? Aí ficaram muito preocupados. Ué, aí o Luiz Henrique foi lá, fez uma viagem. Naquele tempo, a Argentina tinha os preços bons de mercadoria. A gente só atravessava a ponte, comprava lá e voltava. E aí foram fazendo. A mãe se declarou Bahá'í, a Petita se declarou Bahá'í, outros 2 irmãos se declararam, mas depois ficaram em cima do muro. E assim foi, né? E a gente morando em Porto Alegre. Aí é aquela comunidade maravilhosa de Porto Alegre, né? Festa de 19 dias, exatamente como fala aquela oração de festa de 19 dias, né? Dos amados, Deus confraternizando aquelas coisas. Aí que a gente ganhou o seu Vardat conseguiu $100.000 para comprar a sede local de Porto Alegre, lá nos Estados Unidos. Aí compramos, fez aquela reforma toda e a festa era muito boa lá. Eu tinha prova na faculdade, se tivesse prova na faculdade, qualquer compromisso, largava tudo e ia na festa em 9 dias. Depois fazia a prova. E nisso tudo tinha os firesides na casa do Dr. Farhad. Fireside são reuniões de amigos, né, Tonico? Que o Não, pessoal senta e. não, tratava sempre um assunto, né? Alguém falava um assunto, desenvolvia, mas era perto do fogo, né? Muito bom. O Farhad, eu morava no Menino Deus, uma rua maravilhosa, uma rua de pedras assim, calçadas, mas muitas árvores. Avenida Ganso, uma rua
bem conhecido em Porto Alegre. E o Farrado morava no Morro do Menino Deus, subindo. Eu era pertinho, ia para lá. E assim foi até ia nas conferências, escola de verão em Porto Alegre. Nossa, bom demais, né? Lá que eu conheci quem? O Tom e a mulher dele começando a namorar. Séries. Escola de verão, as séries na escola de verão de Porto Alegre. Lá que eu conheci 2 meninos muito assim, que a mãe dava beliscão toda hora neles. Era Feide e o irmão, o filho Seu Raso. do seu Ras Milani. Fez e Peyman. Feide e Peyman. 2 moleques assim, correndo para cá e para lá, a mãe dando uns beliscões. 2 molequinhos arteiros, e um deles hoje é membro da nossa Assembleia Nacional, né? Feide. Depois a gente se encontra de novo, mais tarde. Aí chega a formatura, eu já queria sair de pioneiro. Aí tinha de pioneirismo, tinha as mesas da Assembleia Nacional, que eram Amazonas, aquela cidade no meio lá, bem conhecida, no meio do Amazonas, que sempre esqueço o nome. Fé, Fonte Boa. Não, é outra. Quari, Santarém. Santarém, né? Santarém é no Pará, é. É no Pará, então era para lá. Ou Guiana Francesa. Eu quase vou para Guiana Francesa, estoura a Revolução de lá também, não deixaram eu ir para lá. Puxa vida, hein? Revolução lá. E eu fui para Alagoas. Foi para Maceió. Para o João, como é que é o João, a família do João, o Flávio, que agora está na Assembleia Nacional, era mulher, né? Então eu ficava, os fins de semana eu morava em Viçosa, 80 quilômetros, na zona da mata, só cana de açúcar, né? Então eu morava numa cidade de 10 mil habitantes, fui lá trabalhar como arquiteto. Conversei com o prefeito, falei, estou aqui para ajudar, para trabalhar, e vivia como arquiteto lá. Fim de semana eu ia para Maceió, aí chegaram logo quem? Fez Milani e Marcos Espinacé de Pioneiros. Éramos nós 3. Marcos Espinacé, irmão da Virgínia, né? Virgínia que morava lá em Pernambuco. Em Recife. Não, morava lá naquela cidade. Não, já morava em Garanhuns? Em Garanhuns, é. Aí fez e casou com a menina persa, né? Que Isso que ano, Tonico? Quem? Isso que ano? 84. 84. 83, 84, porque eu me formei em 83. Eu não fui na minha formatura. Virgínia já tinha casado. Quem? Você? Virgínia já tinha casado, porque antes ela morava em Recife. Não, Virgínia já era casada. Aí, eu não fui na minha formatura, deixei uma procuração para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique se formou junto comigo, ele me representou lá e eu já estava em Alagoas, né, nessa cidade, morando lá, trabalhando, dando aula para crianças, fazendo as atividades, morava num hotelzinho lá. Fim de semana vinha para casa do João ou na casa do Marcos e do Feise. Eles moravam em Maceió. Eles moravam em Maceió. E a maioria dos fins de semana eu passava nas aldeias Chucuru Cariri, de São Miguel Celestino e da Quitéria. Sim, nossa. Eu cheguei lá em 85, quando eu cheguei lá, 84, cheguei lá fazia 5 anos que não chovia. Que coisa. Aquela pobreza danada. Eu tinha que levar 1 quilo de feijão porque só tinha farinha. Deixa eu só contar uma história com Dona Quitéria e seu Miguel. A Quitéria era filha do Miguel. Oi? A Quitéria era filha do Miguel. Quitéria era filha do Miguel. Dona Generosa, que era esposa do seu Miguel. Esposa. Nós fomos, Gabriel, nosso querido Pistolim, né? Você lembrou aí? Gabriel, fomos para lá, passamos lá quase 1 mês, na aldeia com eles. E logo no segundo dia, primeiro dia praticamente que a gente chegou, nós convidamos o pessoal da aldeia, porque íamos passar slide, que era um sucesso total, né? Passar slide. E
E aí fomos convidar o pessoal, isso já cedinho, chegamos lá, fomos de carona com o pessoal da FUNAI, e aí quando era mais ou menos 15 para 11, mais ou menos 11 horas, veio um menino nos chamar que Dona Generosa estava chamando a gente. Aí eu falei, Gabriel, deve ser almoço, né? 11 horas, o pessoal acorda cedo para caramba, almoça cedo, né? Chegou lá, Dona Generosa colocou um bolo na mesa, um bolo na forma, que em cima e embaixo era carvão. Ela foi tirando o carvão de cima, assim, porque o bolo foi assado ali, tirou a forma, aquele bolo bonito, ela tirou um naco para cada um de nós, com um copão de café com leite. Aí eu falei, Gabriel, pelo horário, olha o tamanho do pedaço do bolo, isso aí acho que é o almoço. Porque eles esperavam a gente mais de tarde, aí nós conseguimos carona de manhã, chegamos de manhã. E aí comemos, né? Estava almoçado ali, tranquilo. Voltamos para continuar convidando o pessoal. Passou uma hora e pouco, já veio um menino outra vez chamar a gente. Dona General está chamando vocês para o almoço. Falei, pelo amor de Deus, Gabriel, vocês conhecem, né? Magrinho, estômago de passarinho. Aí ele falou, Padinha, acho que eu não vou aguentar almoçar, não. E nosso treinamento era que índio você não pode desagradar. Índio é um agente muito sensível, você não pode desagradar. Eu falei, não, não tem esse negócio, não vai comer, não, porque ele serviço tem que comer. E aí sentamos à mesa, São Miguel, Dona Generosa, tinha mais um rapaz, eu e Gabriel. E ela veio com um prato de feijão. Aí falei, puxa, vai dividir aqui para 5 ou 6, não tá bom, né? Mas ela vem com outro prato de feijão. E era um para cada um, pô. Prato de alumínio, feijão cheinho ali. Depois ela vem com macarrão. Depois ela vem com uma travessa enorme, com um montão de pedaços de carne de porco frita. E coloca em cima da mesa. Gabriel já está rezando, já está fazendo a que remova dificuldade, porque não ia aguentar comer nem metade daquilo, né? E não podia desagradar. E aí ele vê uma aguinha escorrendo assim debaixo da vasilha. Ele fala, Dona Generosa, está escorrendo uma aguinha ali. Ela levanta a vasilha, a travessa, a vasilha estava de alumínio, estava com um buraquinho e era gordura. Aí, quando ela levantou, virou uma torneirinha. Aí, o prato mais próximo era do Gabriel. Ela colocou em cima do prato do Gabriel, aquela banha do porco, escorrendo. Aí veio outro com um prato de baixo, colocou. Mas ela já tinha dado um banho de gordura no macarrão do Gabriel. Aí já sabe como é que é banha, né? Daí, uns 5 minutinhos, aquela banha ficou branquinha. E ele tinha que comer aquilo. E ela colocou mais um naco de carne no prato dele. Olha, sei que Gabriel passou uma perda danada, mas comeu praticamente tudo. Aquele dia, nós realmente... Foi assim, pitoresco, viu, Tonico? Você falou do São Miguel aí, do pessoal da Dona Generosa, eu lembrei dessa história. Muito bem. Eu interrompi você só para poder dar uma ilustrada aí nessa fase sua aí. Fazia 5 anos que não chovia e eu tinha que levar 1 quilo de feijão para poder comer, passar o fim de semana lá. Quando eu fui sair de pioneiro, que eu ia para a área lá e tinha para Alagoas do Pará, sabia que lá tinha muitos índios, ele me deu um toca-fita, um toca-cassete, né? O rádio e toca para eu gravar as aulas barrais, ou ter toca-fita para cantar nas aulas, né, de criança. Aí eu gravava, tinha fita, eu devo ter guardado lá as fitas gravadas das aulas de criança com os índios. Aí tinha Jucurucariri, que era a aldeia do seu Miguel Celestino, tinha Cariri e Chocó, que é Porto Real do Colégio, que é divisa com Sergipe, né? E que nessas convenções que teve, não sei, convenção de ensino, alguma coisa de ensino em Brasília, veio aquela turma de Porto Real do Colégio. Sim. Né? Faz 30 anos que eu dei aula lá, aulinha Bahá'í, né? Fazia as atividades. Tinha uma aldeia perto de Maceió. Hoje chama aula de espiritualidade, né? Não sei. É. E aí tinha um cocal ali para cima de Maceió, em direção a Recife, e tinha outra em uma aldeia Fulneô, que fica em Pernambuco, Águas Belas. É.
Teve uma 84, conferência lá também. aí fizemos a conferência para 2.000 índios, e veio o Ruhier Hanum, quem montou tudo, eu ajudei o Vitor Comar. Né? O Vitor Comar morava lá, em Águas Belas, pediu para comprar uma Kombi, para ir para lá e para cá, para lá e para cá. E na conferência juntou a Assembleia Nacional toda e Ruê Hanum estava lá. Eu tenho as fotos, depois eu posso te mandar. Vou escanear e mandar da reunião. Tá certo. Nessa conferência, e agora, numa outra reunião que o Kiane estava, o outro meu menino, veio o pessoal de Funion, uma turma grande também, né? E aí termina a conferência, quando eu tive a Assembleia Nacional toda nas minhas mãos. Só faltava um, mas eu acho que estava o Rolf, o seu Razi, o Irade, o Mehran Granfar, o seu Osmar Mendes, essa turma toda estava lá. Dorian ainda estava vivo, não? Quem? Dorian Seabra? O Dorian, eu não sei se ele estava lá, porque a Kombi cabia 9 pessoas, eu era o motorista. Ah, tá certo. Foi tempo da Assembleia Nacional. Eu conduzi nessa época a Assembleia Nacional direitinho, até Recife. Muito bem. Aí deu tudo certo. Aí depois conheci a Suzy e resolvi casar, fui casar lá no Rio de Janeiro. Aí nesse tempo, o pai da Suzy, o seu Jalal, já estava doente, né? E morreu em 83. Aí o Irade foi assaltado no Rio, fazendo doutorado, resolveram largar tudo e foram. A mulher dele era de Araguari, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Resolveram largar tudo, pegar o dinheiro, comprar fazenda em Araguari e Catalão. Compraram a fazenda e quando eu casei, 84, 85, né? Chegamos aqui em maio de 85, em Araguari. Aí já estava a Ida, Degrária, a doutora Aida, o Silvio Mauro, e a dona Mahru veio depois também, saiu todo mundo do Rio e veio para Araguari. É bom você, às vezes, contextualizar, porque essas pessoas, às vezes, quem está nos vendo não conhece bem. A Ida é irmã de Suzy, que era sua esposa, que você estava casando, que é irmã do Irade, do Roberto, e Dona Mahru, que é a mãe dela, a mãe A mãe dela. deles. E o O seu Djalal era o pai. Jalal Legrari chegaram em 55 no Brasil. Ele era o seu Jalal era formado ou fez doutorado na Alemanha em Acho que é coisas engenharia, né? engenharia, mas hidráulica. É. Aí ele fez o projeto, através de uma empresa alemã, o projeto de Paulo Afonso, que eu tomei banho lá, quando eu estava lá no Nordeste, uma aqui, eu acho que é Acho que perto de Três Marias. Três Marias. Esse projeto ele fez, né? E aí me envolvi com a família toda, ficamos 5 anos, e a gente chegou em 85 em Araguari, né? Mas eu falei, eu quero ir para Catalão, que a fazenda era aqui. Araguari já tinha, falei, 3 barrais persas no lugar, tá bom. 3 começa a dar problema, né? Aí ficamos lá em Araguari cuidando das fazendas, desde 85 eu já fazia projetos aqui em Catalão. Já tinha a comunidade Barra em Araguari, já, né? Porque a Ida morava lá, né? Ainda morava e o Irade também. É. Ficou um ano lá. Depois, quando houve a mudança da Assembleia Nacional do Rio de Janeiro para Brasília, o Irade largou a comunidade Bahá'í de Araguari e foi morar em Brasília. Ele era o secretário nacional. Aí, em 85, a gente ficou 5 anos lá, resolvemos mudar para Catalão. Eu vinha para Catalão, 100 quilômetros da fazenda, né? E tinha obras aqui. Aí mudamos para cá, chegamos aqui. Aí os 3 meninos meus, Naim, Nabil e Kian, todos nasceram em Araguari. E o Kian chegou aqui com 9 meses de idade, em 1990. Todos têm o privilégio de ser mineiros. De ser mineiros.
É. Foram treinados para cidadãos do mundo, né? Aí chegamos aqui, né? Naim crescendo, Nabi Catalão, que já crescendo, é Goiás, né? Pantalão já é Goiás aqui. Pertinho de Brasília, 300 quilômetros de Brasília, Quantos 250, quilômetros? 300, 250 quilômetros de Goiânia, que tinha aquela família em Para Goiânia. o tamanho Tem do uma, Brasil, quando se fala em 250 quilômetros, 300 quilômetros, é pertinho, né? Na Europa, se atravessa a Europa quase. aqui em São Paulo, 700 quilômetros, né? E Uberlândia aqui é 100 quilômetros, pertinho, né? Ô, Tonico, e nessa passagem sua, você já pulou de Goiás, já pulou de Maceió, já casou, já está em Catalão, mas naquele período lá no Nordeste, você lembra de algum episódio, alguma história assim interessante que você queira compartilhar com a gente? Esse Ah, período, esse período dos índios aí foi interessante, né? esse foi, né? Porque a gente investiu nisso, né? O Fez e o Marcos trabalhavam mais ficavam em Maceió mesmo, na universidade, nos jornais, na comunidade, né? Tá vendo como é que é? Com o João, ficavam lá. Eu saía para as aldeias. Todo fim de semana ia para uma ou para outra. Achava que isso era importante, né? Sem, Interiorizar, sempre interiorizar. sem dúvida. Nesse período, eu fui em conferência quando eu morava lá em Alagoas, ainda fui em conferência no Norte, Maranhão, né? No Fortaleza, né? Fui a Fortaleza, fui em Recife. Foi essa cidade. Cheguei, acho que passei um dia só em Natal, mas nunca vi praia, nada. Só ia. É, trabalhar e voltar, né? Só isso. Salvador, né? Duas ou três vezes. Salvador era um centro ali bem movimentado. Quando primeiro a sede regional foi comprada, né? A gente estava lá. Sim. Aí conheci o Gabriel, o Éder, o Sr. Rolf, o Dorian Seabra, conheci Sérgio esse povo. Couto. Sérgio Couto chegamos a ver, né? A dona Margot Worley. Até eu tenho essa foto do filho dela, né? Essa foto aí de Abdul-Bahá atrás de você. Eu tenho uma grande para um dia colocar na sede Bahá'í. Faz 30 e tantos anos, numa reunião dessa de unidade no Sultanê, foi feito um leilão e eu Você comprei, arrematou. eu matei o quadro. Muito Trouxemos para bem. cá. Mas então, aí você está em Catalão. Catalão era praticamente sem pioneiro, virgem, né? Sim, aqui nunca teve ninguém. E sempre a gente sempre fazendo exposição em praça, fireside. Depois, muito tempo depois, apareceu o Instituto Uri, né? Mas era visitas, firesides e exposição. Comprava exposição, montava exposição, ia na praça, ia na feira, Casa da Cultura, essas coisas, né? Fazendo, espalhando, né? Documento de Barraulá quando sai para as Autoridades. autoridades, né? E trabalhando como arquiteto. Eu faço os projetos e faço as obras, né? Vivendo disso. Aí logo os meninos crescem e vão todos. Eu falei para eles: quando vocês estudem bem, porque eu não vou pagar a faculdade particular, vocês vão fazer só federal e vão ficar todos juntos. Aí foi um por um, foram fazendo na federal, passando, fizeram todos em Uberlândia aqui. Na faculdade, alugou um apartamento para eles e eles ficaram lá. Se formaram, né? Eles Aí eu têm falei, idade próximas, né, Tonico? o Naim 36, o Nabil 34 e o Kian 32, É, né? E a Elisa 6. é. Rapinha do Tacho. Aí, quando eles foram, quando eu estava estudando ainda, antes de entrar na faculdade, eu falei, vocês vão, logo que entrar na faculdade, vocês vão ver um melhor período, vão parar um ano e vão morar no exterior, ou vão para a Terra Santa, ou vão para os Estados Unidos.
E assim os três fizeram. O Naim foi fazer um ano de serviço em Israel, o Nabil foi para os Estados Unidos, na família da Suzy, e o Kian foi para Israel também. O Naim trabalhou na área de segurança e o Kian na área de jardinagem. Muito legal, muito legal. Firesite, né? A gente fez. Não, nessa época o Luiz Henrique tinha aquele programa Educação, Primeira Infância, Educação, Segunda Infância, Educação para Pais e Professores. A gente comprou a gente pagava para o Luiz Henrique vir aqui fazer esses cursos. Claro, a gente tinha 140 pessoas, Sim. né? No Senai e tudo. A gente alugava o espaço lá e o Luiz Henrique vinha fazer. A gente tem tudo isso gravado em vídeo, né? Tem esses cursos todos. A gente sempre foi fazendo essas atividades assim, marcantes, né? Nessas atividades surgiu de 140 pessoas, 200 pessoas, uma se declarou Bahá'í, que é a Daniela, filha daqui. Né? Uhum. A gente tem reuniões devocionais, reuniões de estudos da alma, e desenvolve textos que eu tiro da Revelação de Bahá'u'lláh, o livro 1, 2, 3 e 4, e do livro do Convênio, o estudo da alma, né? A alma humana. E aí a gente convida todas as pessoas, vai desenvolvendo esses assuntos. A Daniela, né? Teve um período que veio para cá um primo meu de Porto Alegre. Primo da minha mãe, ele era agrônomo e veio para dirigir uma empresa. Aqui tem muita mineração, misturadoras de adubo, né? Fertilizantes. Uhum. Fosfato aqui. Também tem aquele nióbio, Uhum. aquele minério que vale muito, né? Vale mais do que ouro. E os chineses estão aqui. Pois é. Os chineses compraram a mina de nióbio. Eu acho que é. Não, mas aí tem uma americana lá no nióbio, tem um americano, tem outro chinês. Então é uma briga, né? Estão aqui. E aí esse Felipe Fagundes, eu também tenho Fagundes no nome, né? Uhum. Tem Ferrari também, do meu avô. Né? Mas aí você falou dessa Daniela, que se tornou Bahá'í? Ela, sim, é É, Bahá'í até o... pois é, mas aí hoje como é que está Catalão? Hoje a comunidade tem assembleia local? Não tem. O Naim foi embora, o Ken foi embora, o Nabil foi embora, a Suzy foi embora. Esse Felipe com a mulher foram demitidos da empresa Foi embora. e foi embora, mas foi a chance, quando cai as coisas, quando tem a dificuldade, a parte espiritual fica antenada. E eles se declararam Bahá'ís. Uhum. E hoje eles moram em Porto Alegre, moraram na Argentina e outros lugares. Ele vende para uma empresa multinacional e ela hoje faz parte do conselho da região sul, Do né, Sul. em Porto Alegre. Moram Como lá. é que é o nome dela? A dela é o Felipe e a... Nossa, esqueci, vai ficar braba comigo. Depois Os você filhos lembra. são Ian, o Ian, são tudo alto, né? A gente é baixinho, eles, a família, a parte alta da família, né? É. Mas, Tony, Falam. conta um episódio aí interessante em catalão. Às vezes a gente passa uns apertos também, que depois lá na frente a gente vê que de fato foi bênção, né? Não, aperto nunca passei, não sei lá por quê. Mas tem fatos interessantes. Aí nós temos que casar o Naim. O Naim não casou ainda. O Naim está lá. O Naim vai fazer, está lá em Haifa de novo. Ah, é? Termina 2 anos e meio dele agora e em junho ele está por aqui. É, que bom. Arranjaram o casamento. Foi para lá, não achou ninguém. Quem Agora é, quem é dos seus meninos que moram em Sorriso, né? morava o Kian. É o que morava, não mora mais? Não. Aí, então o Naim está lá em Haifa e vai voltar. O Naim é engenheiro eletricista e mexe com computadores, cabeamento estruturado, Aham. internet, coisa.
trabalha nessa área lá no Centro Mundial. E o Nabil se formou em administração de empresas, e nesses, como é que é esse negócio de jovens universitários? ISGP. ISGP. Aí conheceu a Camila, que é filha esqueci o nome dele agora, lá de Salvador, né? Nabi, Filho de Salvador. quem? Sempre falo o nome dele, Bahá'í antigo lá, né? Esqueci o nome. A mãe era funcionária federal, acho que é da Receita Federal, uma coisa assim. E ele vende para cá, vende para lá, vendedor. Esqueci o nome. Aí entrou no Bradesco, o Nabil entrou no Bradesco e foi trabalhando e já armando o negócio para ser transferido para Salvador, para casar com a Camila. Espertinho. Aí foi transferido para lá, casaram. O Itaú foi lá, comprou o passe dele e está trabalhando no Itaú. Aham. Agora já tem a Estela, menininha de 4, 5 meses. 5 meses, né? E o Kian se formou em agronomia e fez uma parte de doutorado lá nos Estados Unidos, em melhoramento genético de sementes de milho. E aí a Corteva, que é uma multinacional, contratou ele para Sorriso, desenvolver essas atividades lá, experiência de melhoramento de sementes de milho. E o Kian lá no cinturão do milho, lá perto de Chicago, nos Estados Unidos. Tem uma cidade... Ele foi para os Estados Unidos. Eu estava tão sorridente que tinha pioneiro em Sorriso agora. Não tem. Mas olha, Tonico, você está contando esses episódios todos da sua vida, dos meninos, nascimento, já fizeram curso superior, casaram e tal. Para aqueles amigos que estão, amigos e amigas que estão nos vendo, tem uma percepção clara do que realmente é a vida de um pioneiro, né? Quer dizer, você jovenzinho, estudando em Porto Alegre, fazendo faculdade, conheceu outros amigos, colegas de estudo, mas que são barrais, você não sabia que era fé, encontrou a fé, se interessou, se aprofundou, leu, saiu de pioneiro. Olha a vida do pioneiro. Hoje já está na casa dos 60 e com uma família criada, já com netos e filhinha. Quer dizer, a vida de um pioneiro realmente é uma bênção de Deus, né? Talvez, se você tivesse ficado em Porto Alegre, sua vida seria completamente... Ou tivesse voltado para a Uruguaiana, né? É o que eu pensei. Vivendo a nossa família é muito unida, muito grande, cheia de relações, né? Sim. Boas relações. Eu falei, se eu ficar aqui, claro que é muito bom, mas a gente, se for sozinho para um lugar, a gente vai enfrentar coisas que nunca vou enfrentar aqui. Aqui é uma comodidade. Eu não quero isso. Servir a fé e vou me virar aí sozinho. Aí eu fui para lá, né? Fui sozinho, não tinha ninguém lá. Mas sempre me considerei onde eu tô, lá é meu lugar. Sim, claro. Não é estranho para mim, né? Eu tô no meio do povo sempre. Eu acho que esse é outro segredo de uma boa vida para o pioneiro, seja ele sozinho, solteiro, ou ele casado com a família. Eu acho que onde a gente está é a nossa terra. O mundo é como nós conversamos, você até mencionou, a terra é um só país, a humanidade são seus cidadãos, né? Mas onde a gente está, de fato, é o nosso lar. Eu sou de Belo Horizonte, minha esposa é do Pará, meu primeiro filho, mais velho, Raul, é amazonense, o Renê nasceu em Juiz de Fora e o Rafael, que é o caçula, nasceu aqui, em Mojimirim. Aqui em casa, se você falar mal de algum lugar do Brasil, alguém levanta e defende, entendeu? Então, assim, tudo fruto de onde nós passamos como pioneiro, né? Então, essa vida de pioneiro, porque lugar, gente boa, gente que não é tão boa, tem em todo lugar.
O importante é que a gente, como pioneiro, enxergue as qualidades do povo da terra, enxergue as qualidades da cultura, dos costumes, do sotaque, dos hábitos do povo da terra e respeita isso. A gente vai viver bem, né, Tonico? Mas aí tem coisa interessante com relação ao Naim, como veio essa pandemia, o Naim estava trabalhando na Oi, no Rio de Janeiro. Trabalhou lá 5 anos, né? E pediu demissão porque foi chamado no Centro Mundial. Quando ele pediu demissão, fechou tudo. Veio a pandemia. Então, ele ficou 9 meses aqui comigo. Mas, esses 9 meses, o Naim virou o pai espiritual da Elisa. Ele ensinou música para ela, todas as orações decoradas, as atividades, tudo, né? Então, uma relação que melhorou muito a Elisa, né? Deu uma abertura para a Elisa, né? E esse é o Naim, meu pai espiritual dela. Muito né? legal, muito legal. Com relação ao Kian estudou lá nos Estados Unidos, então, e tinha uma comunidade de Bahá'í lá, eu acho que é Urbana a cidade, e conheceu uma menina, e eu acho que ela é bisneta da Dorothy Baker, né? Aí resolveram casar, e casaram e vieram para o Brasil. Então, aí o relacionamento que eu faço, a dona Leonor Armstrong sai em 1921 dos Estados Unidos, vem para o Brasil e conquista a América do Sul e a mãe espiritual do Brasil também. Uma americana veio para cá e conquistou. Em 2021, outra americana vem para cá. Sai de lá 15 de janeiro de 2021, casa com Keanu. E eu pergunto, 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, outra americana, será que veio conquistar só o coração do Keanu ou veio ajudar na conquista do Brasil? Pois é, que legal, né? E eles estão onde, Tonico? Morando onde? Aí essa Singenta, uma dessas grandes multinacionais, foi lá e comprou o passe dele e trouxe ele para Uberlândia fazer o mesmo trabalho. Ah, Aqui, e a Neidine põe fogo na comunidade lá. e Estão ela lá, já tem quanto tempo que eles voltaram? deve fazer 1 ano, né? Ela 1 já ano está já. dominando o português tranquilo. Ela já fala, né? Já fala, está aprendendo até a dirigir carro com marcha comum. Porque E lá é lá o tudo americano. automático, né? Aí eles estavam morando num bairro perto da universidade e mudaram como pioneiros internos para o bairro onde tem as atividades com os pré-jovens, aulas barrais para Ah, crianças. que Mudaram ali no meio do bairro. Então, maravilha. e assim vai caminhando. Agora, é interessante, você me falou, mencionou que ela é neta de Dorothy Baker, Bisneta. bisneta, A mãe dela bisneta. é neta. Mas é bom lembrar quem foi Dorothy Baker, né? Porque você mencionou. Não, eu posso contar a história da Dorothy Baker, Não precisa de resumidamente. contar a história, mas pode mencionar quem foi ela, porque foi uma ilustre Bahá'í, né? Na verdade, quem foi o primeiro Bahá'í na família foi a avó da Dorothy Baker, que é Beecher, Mother Beecher. E ela conheceu o Abdu'l-Bahá. E numa reunião que Abdu'l-Bahá estava, a Mother Beecher levou a Dorothy Baker pequenininha, Criança. criança ainda, para conhecer Abdu'l-Bahá, mas ela toda tímida demais. Até que Abdu'l-Bahá mudou ela. Aí saem em 1921, as Epístolas do Plano Divino de Abdu'l-Bahá, e ela teve muitos problemas, né? Não sabia falar direito, mas foi treinando. O marido era diretor de padarias, né, nos Estados Unidos, e foi indo para o oeste, Ohio, tal. A Petita mora lá em Ohio, né? No estado. No estado de Ohio.
E, e eles se deram bem e ela começou a ensinar, né? Vai, viaja para aqui, viaja para ali, e virou mão da causa, né? Mão da Guardião, causa. nome da causa. É uma instituição dentro da Fé Bahá'í, né? E foi bem, mas morreu cedo, sempre querendo mudar ou sair de pioneiro para um lugar, tudo preparado. Ela estava na África, pegou um avião, veio para a Itália, da Itália ia para a Inglaterra e o avião caiu no Mediterrâneo, explodiu no ar, né? E um tempo depois acharam uma bolsa de uma mulher com um folheto. Claro que não era dela, era de um contato. O folheto ela já tinha entregado no avião, feito o ensino Bahá'í, né? No avião. E assim era Dorothy Baker. Isso. Aí tá sempre na minha cabeceira aqui, o Fortalezas de Luz, que é a história resumida Mãos de da causa. todos os mãos da causa, né? Desde o Isso. tempo de Bahá'u'lláh, Abdul-Bahá e o Guardião. Isso. Tonico, você estava indo rápido, assim, pulando rapidinho, mas vamos voltar lá. Eu queria que você falasse para a gente qual foi o seu sentimento naquele período lá em Porto Alegre, que você começou a ler, começou a estudar, se tornou Bahá'í, começou a estudar a fé, né? Se tornou Bahá'í e deu assim, essa vontade, criou esse ímpeto de você sair como pioneiro para servir a fé Bahá'í, porque, como todos nós sabemos, e tem muitos amigos que nos escrevem, que não são ainda Bahá'ís, né? Então, é bom sempre a gente mencionar que na fé Bahá'í não tem sacerdócio, né? Não tem padre, pastor. Quem são os responsáveis de ensinar e divulgar os ensinamentos Bahá'ís trazidos por Bahá'u'lláh são nós mesmos, são os próprios Bahá'ís, né? Então, essa necessidade de sair de uma cidade e ir para outra para levar essa mensagem, né? O que foi? Qual, você lembra o sentimento que te moveu? Você falou, puxa vida, acho que eu tenho que sair daqui e ir para outro lugar. Antes da gente ensinar os outros, a gente tem que ensinar a nós mesmos. Isso é uma luta até o fim da vida, né? Uma luta entre a parte material e a parte espiritual. E uma coisa que eu acho que ajuda muito é a leitura. Você entra dentro da história, né? E eu, então, estou sempre lendo. Hoje eu estou lendo aqui, eu sempre tenho Fortalezas de Luz, da história dos Mãos da Causa, A Pérola Inapreciável, sempre vou lendo, termino, leio, começo a ler de novo a história do Guardião contada por Luria Hanum. Sempre uma constante também a revelação de Bahá'u'lláh, o livro 1, 2, 3 e 4, e na sequência o convênio de Bahá'u'lláh. Quando eu termino de ler essa sequência de 5 livros, eu volto de novo. E aí vou pensando histórias, né? E faço as reuniões e a gente aprende isso juntos com a comunidade, né? Essas histórias eu acho que marcam muito. E ali tá, todos os primeiros Bahá'ís andavam a pé para lá e para cá, para lá e para cá, espalhando a fé, né? Vivendo. Eu acho que era isso. Tem que sair para os lugares onde não tem. E um sonho meu é sempre ter uma escola, mas a vida é sempre apertada. Não sobra grana para fazer a escola. Tem uma casa lá alugada para... Antes da pandemia estava começando. Eu Casa quis fazer Bahá'í, né? Casa Bahá'í de atividades. Começou a funcionar, veio gente de fora, ficaram aqui, fizeram todo o trabalho, apoio de Uberlândia, mas veio a pandemia, fechou tudo, parou tudo, A distância né? de Uberlândia para Catalão é quantos quilômetros? 100 quilômetros, uma 100 hora, quilômetros, uma hora. dupla, né? Dupla, tranquilo. É. Tem uma comunidade boa lá, né? Pioneiros Bahá'ís que vieram lá para 85, 86, 87, como teve uma leva de pioneiros fugidos do Irã, né? Sim, Vieram todos para cá, refugiados. refugiados do Irã. E tem um que se deu muito bem, que é o Qudratullah Karimanij, tem uma empresa de
equipamentos de refrigeração para padarias, restaurantes, coisas. Então, ele construiu a sede de Bahá'í e apoia bem a comunidade. Dona Outra lá, Terezinha, né? A família Guaranis, há muitos anos atrás, né? Ana Guaranis, Geraldo, todos, Fernando, que está lá para São Paulo, e os outros, alguns voltando, né? O marido, o seu Guaranis, era piloto do Bradesco. Eu acho que conheceu o Dorian Seabra, né? O Quem? Dorian era do Bradesco. Não entendi o que você perguntou. O seu Guaranis era piloto de avião Sim. do Bradesco. Assim, conhecia bastante. A gente se relacionou bem com eles, né? Dona Terezinha é mãe espiritual de Uberlândia, né? Deixou toda a família ali. É. E assim, agora está aí. Você Família lembra de lá algum... Oi? A minha família continua lá no sul. A minha mãe é Bahá'í, mas está com 86 anos. Está meio já... Já ensinei, já tive o privilégio de ensinar com sua mãe, aqui em Mojimirim, com a Pitita. Pitita, nos tornamos irmãos, né, que teve um projeto de ensino aqui, você lembra, no final dos anos 90. Durante 2 anos ela veio para cá, ela, Carmen, Regina, Marta, uma turma boa aqui, Zé Augusto, Odete. E aí, nessa época, sua mãe veio visitar, veio fazer ensino aqui também. Passou um período aqui visitando os instrutores, né? Mas, ô Tonico, você lembra de alguma declaração, algum episódio? Porque eu queria que você tem muita história. Você está passando assim por cima de algumas histórias que seria interessante compartilhar. Não importa se é daí de Catalão, se é de Maceió, da época de Alagoas. Uma vida, eu acho que uma vida normal, esforçada, tentando fazer bem feita a minha profissão, nunca sobrando dinheiro para nada, mas os meninos foram bem encaminhados. Esse negócio de falar que não sobra dinheiro para nada, eu acho maravilhoso, porque quando alguém fala que não sobra dinheiro é porque tinha. Ah, é? Porque o problema é quando você não tem para sobrar, entendeu? Olha, meu dinheiro acabou, vou ter que trabalhar outra vez, não sobra para nada. Pô, não sobrou, então tinha. Qual o conselho, Tonico, você dá para alguém que quer levantar de pioneiro? O que você falaria para ajudar uma pessoa, um jovem, uma família? A melhor provisão para essa jornada é confiança em Deus, só põe a mochila nas costas e vai. Tem que se esforçar, só ele. Eu acho que é isso. Não pergunta. Tem que enfrentar, achar os caminhos. Vão aparecer aí. Não é todo mundo que sai bem, né? Não, a vida não é sai bem. Eu acho que é participar da vida da sociedade, estar no meio delas. E o exemplo lá, ser direito, né? Como é, ó amigo, no jardim do teu coração, nada plante, salva a rosa do amor. Estima a companhia dos justos e evita toda associação com os ímpios. Tem que ser por aí, né? É. Se alguém te pergunta o que é ser pioneiro? O que é ser pioneiro? Não é? Você tem uma vida praticamente toda, você era jovenzinho quando ingressou nessa vida, né? Então. É ramificação do espírito Bahá'í. Entrar na veia do povo, né? Entrar na vida do mundo. Participar da vida. Estamos por aqui. Tentar achar o caminho para a gente não perder a espiritualidade que a gente... São altos e baixos, crises e vitórias. E nesse mundo que a gente vive, tá difícil a gente ensinar a fé, é difícil viver como Bahá'í, num mundo tão desequilibrado, tão doente, né? Eu acho que a
a relação, a festa dos 9 dias, a comunidade, isso é bom demais, mas não temos aqui. Mas então o que supre a gente são as conferências. Sempre fui apaixonado pelo Soltanier, né? E eu vou todo ano que eu posso, eu vou. Além disso, a leitura desses livros é uma riqueza que ninguém vai te tomar. Cada vez que eu leio, eu já li umas 4 vezes a Revelação de Bahá'u'lláh, né? É que nem criança aprendendo. Você fala 10, 15 vezes a mesma coisa. A leitura eu acho que também é assim para a gente gravar isso, né? Verdade. Cada vez que lê tem mais histórias, né? Mais aprofundamento, vai compreendendo, apesar da vida nós aí fora nos puxar, né? Essa que é a dureza, né? É. Mas a gente, quando tem os filhos assim, dá o problema quando saem de casa, né? E você tá atenção concentrada, tem que ter atenção concentrada para os filhos, né? Mas o dinheiro é pouco, não era? Aqui tem uma amiga minha, uma colega, né? A mãe dela é cabeleireira. Imagina, mas é a cabeleireira mais famosa. Onde é que mulher que tem dinheiro vai se embelezar? Nela. A mulher não deixa sair, vira uma cliente. Então ela me passou na frente assim, tem serviço demais. E a mãe fala, todas as mulheres ricas da cidade fazem projeto com ela. Uma sugestão, você quer ir para um lugar que não conhece, leva sua mãe e faz um curso de cabeleireiro, né? Uma boa A dica. principal cabeleireira da cidade, põe no ouvido lá, né? A A gente profissão tem... que você quiser, sua mãe vai fazer a cabeça do povo, Literalmente, né? geralmente. Não Mas, sai, fica ali 1 hora, a mulher fica 1 hora sentada e a mulher falando, né, no ouvido, de aí uma, graça. aí uma coisa que você levantou é uma questão que eu acho que os jovens podem pensar. O pessoal no ISGP tem orientações, tem estudos sobre isso. A que causa eu quero dedicar minha vida? Eu sou jovem, tô antes dos 20 anos, estou ingressando aí na universidade, descobrindo uma profissão. Nesse momento, é um momento muito importante na vida de qualquer pessoa tomar uma decisão de que causa dedicar a sua própria vida. Porque, às vezes, a pessoa vai se dedicar à vida só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, mas ser o objetivo da vida ganhar dinheiro, realmente sabendo que nós estamos aqui de passagem e que depois tudo que adquiriu vai ficar, eu acho que a gente podia fazer mais além do dinheiro. Então, nessa hora de escolher a profissão, olha uma coisa que você falou aí. Eu lembro a família pioneira, Ferrari, em Belo Horizonte, Dona Efate, a mãe, a matriarca, era esteticista. Então, só ali era comerciante. A maioria dos peças que vieram naquela época comercializavam tapetes, né? Tapete persa é muito famoso, caro, né? E então só ali tinha uma loja e Dona Efate tinha um salão de beleza, só que é um salão da Madame Efate. E ela era esteticista, ela mexia com pele e tal, etc. Então, quer dizer, é uma profissão, além de honrosa, é uma profissão que vai ter contato direto com o público, né? Direto com o povo. E aí é nessa oportunidade que eu falava da fé, essa coisa toda. Então, às vezes, a profissão que a gente escolhe, você como arquiteto, quantas pessoas você tem contato, né? Empregados, pessoas que trabalham com você e para você, essa turma toda. Então, é um contato muito grande. E eu acho que sempre eu falo isso, sabe, Tonico? Eu acho que um dos meios mais poderosos, se não o mais poderoso, de ensinar a fé é através do exemplo. Então, essa senhora aí que você deu o exemplo aí, que é cabeleireira, e você até sugeriu que alguém traga a própria mãe para.
é o comportamento nosso, o comportamento do pioneiro, o comportamento das pessoas que estão lidando com outras e que, quando a gente fala da fé Bahá'í, sei lá, de cada 10 pessoas, acho que 8 ou 9 que a gente fala, nunca ouviu falar na fé Bahá'í. E aí, quando fala nunca ouviu e começa a ouvir pela primeira vez, a primeira coisa que eles fazem depois de ouvir é ficar de olho no nosso comportamento. Porque para ver se está condizente com aquelas coisas tão bonitas, igualdade entre homens e mulheres, que a gente deveria ter liberdade de pesquisar sobre a verdade. Todos esses princípios, a educação na fé Bahá'í é algo obrigatório, é algo compulsório. Então, tantas belezas que eles vão ouvir, que a gente vai dizer sobre a fé Bahá'í, que eles vão ficar de olho na gente. Então, acho que o pioneiro, como você falou num determinado momento da nossa conversa, que para ensinar para o outro, ele tem que ensinar para nós mesmos. Agora, é claro, se a gente ficar preocupado em ensinar para nós mesmos e depois ensinar para alguém, a gente não vai ensinar nunca, porque a gente não vai aprender 100%. Então, na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando. E assim a gente vai avançando, né? É isso. Espero que me esforçando para ver se eu pago todas as minhas contas e começa que eu quero fazer a Casa Bahá'í de atividades, continuar, né? Eu acho que é no meio do bairro, no meio do povo lá, fazer isso, né? Vamos ver A Casa como é que Bahá'í é numa vizinhança, né? é uma vizinhança. E não tem ninguém hoje morando lá, não, Tonico? Não, como eu estou pagando lá, eu botei um cara para ficar cuidando lá por enquanto, até conseguir arrumar gente para começar a dar aula para criança, atividades com os pré-jovens, né? Reuniões devocionais. Vamos ver, acho que nesse ano, até julho, deve começar a voltar. Você pode também aproveitar esse Uma Graça de podcast e fazer um apelo. Fala um pouquinho mais aí sobre como é catalão e que o catalão está de braços abertos para pioneiros, né, Tonico? Catalão é um polo comercial aqui, né? É um polo comercial dessas cidades pequenas em volta. Então, tem saúde, é um polo em saúde, um polo em educação. Tem Universidade Federal aqui, tem universidades particulares, tem muito comércio, tem agricultura, né? E aqui o pioneiro que vier tem casa, comida e roupa lavada. O terreno já tá arado e fértil para plantio, né? Tá pronto aqui, tem uma casa montadinha. A Casa Bahá'í está montada, né? Claro que a gente quer tirar os quartos de dentro, ficar só salas de aula e botar uma ala feminina lá no fundo e outra ala masculina e ficar só salas de aula dentro do corpo da casa, né? Mas está montada a casa, tem tudo, cozinha, banheiro, quarto, cama, lençol, talher, prato. Para aqueles que não sabem, na Fé Bahá'í não tem igreja, né, Tonico? Então, Não. o que nós temos nas comunidades, na maioria delas, são sedes, né? Que a gente chama de sede Bahá'í. No caso de Catalão, também a gente costuma chamar hoje de Casa Bahá'í, né? Onde tem um pioneiro, como você falou, alguém que possa passar uma temporada na cidade, 1 ou 2 anos, que é o pioneiro de curta duração, né? E ficar hospedados aí nessa Casa Bahá'í, não vai nem pagar aluguel. Não paga nada. Está aberta lá, esperando uma família, não tem problema, está esperando lá. A pandemia deu uma freadinha, né, Tonico? Antes da pandemia, estava. Assustaram o povo, né? Era uma gripe comum, igual às outras, e atrapalharam. A humanidade está aí há 120 mil anos, sempre teve Pois é. pandemia, né? Mas vamos aprendendo. É isso mesmo. Se você puder dar um conselho para alguém que está nos vendo, está nos ouvindo, fala, puxa vida, eu ouvi essas histórias aí do Tonico, fiquei assim com vontade de poder servir em alguma meta de pioneiro e tal.
Que conselho você daria para essa pessoa que está nessa dúvida? Porque eu ouço demais isso. As pessoas, às vezes, querem sair das suas comunidades como pioneiro, mas falam assim: puxa vida, aqui a comunidade não é tão grande, eu sou muito ativo, então eu acho que se eu sair eu vou fazer falta. E nós sabemos que ninguém é insubstituível, ninguém faz falta, e que Barral lá tem promessa de levantar outros no lugar daquele que saiu com a mesma força e potencial, né? Que conselho você daria para essa pessoa que está nessa dúvida atroz? Eu me lembro quando estava lá em uma reunião em Salvador, tinha um conselheiro que era espanhol, o senhor já cabeça branca, não me lembro o nome dele agora, mas tudo perguntava para ele, ele falava, não sei, não sei. Eu acho que é o esforço de cada um, né? Fazer orações, não deixar o mundo te roubar, como é que se diz? A luta é interminável que a gente tem até o último dia, do lado material, o reino dos nomes, com o lado espiritual. Essa luta que é difícil, né? Eu acho que tem que ser através da leitura, do esforço. Tem que fazer leitura de manhã, de tarde, de noite. Se você não tiver carregado, o mundo te rouba, o mundo te puxa, né? É difícil, mas quando você tem a comunidade é muito mais fácil, né? Mas quando você está mais sozinho, como é que você faz festa de 19 dias? Como é que mantém o cronograma, uma coisa assim? Aí, eu não sei, eu acho que esses nossos defeitos são grandes para a gente. A única forma que eu vejo é leitura, esforço, fazer o nosso dia a dia e ver onde. Na verdade, como eu esqueci o nome do nosso conselheiro lá, não sei, né? Tem muitas moradas, né, do caminho de Deus. Eu acho que cada indivíduo tem uma coisa e a gente tem que aprender a ouvir os outros, compartilhar essas coisas, conversar mais, né? Aqui tem o Brasil todo desenvolvendo bem, mas essas casas populares, quando faz um bairro novo, as casas estão lá, nuas e cruas. A casa aparece, várias casas, não tem muro ainda. Logo que o povo muda, cada um vai fazendo um muro cercando e ninguém mais se conversa, ninguém mais troca informações, ninguém aprende com ninguém. Eu tenho que ter a minha Privacidade. privacidade. E esse é um atraso de civilização. Não sei como é que muda isso, né? Tá na cabeça das pessoas se fecharem. Como é que tenta abrir isso? Meus meninos falam, pai, tem que fazer visita aos lares. Visita aos lares. Não tem outro caminho. É isso. Tem que Levar. visitar, tem que visitar mesmo. E a visita aos lares hoje é o que a gente chamava de ensino antigamente. Tem que fazer ensino. Tonico, olha, a gente pode ficar aqui horas conversando, porque o papo é gostoso, é agradável, a gente vai lembrando de uma coisa, lembra de outra, mas eu quero agradecer muito a sua participação nesse nosso Uma Graça de podcast. Agradecer mais uma vez os nossos espectadores, lembrando sempre de dar o joinha lá, compartilhar. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque essa atividade, esse projeto de ensino, que é conversar com um, com outro pioneiro, como o caso de hoje, o nosso querido Tonico, e outros que foram, cada temporada, nós estamos na terceira temporada, né? Cada temporada são 10 episódios. Então, esses episódios depois já estão já preparando a quarta temporada. Então, cada um desses convidados aborda aspectos diferentes. Todos são pioneiros, todos saíram de suas localidades, residem em outra. Muitos foram e hoje são pioneiros na própria cidade, na própria vizinhança que saiu, né? Como é o caso da Sandra. Sandra é uma Bahá'í do Rio Grande do Sul também,
que saiu de pioneiro, ela morava numa cidade e voltou para a sua cidade natal para ser pioneira lá e realiza um trabalho maravilhoso. Então, nessas conversas todas, o objetivo é esse, é despertar no coração de cada um de nós. Olha o quantas vezes o Tonico falou da importância da leitura, da gente aprofundar nos escritos barrais, porque se a gente não beber nessa fonte, a gente não vai se fortalecer. Que conhecimento nós vamos poder transmitir se a gente não conhece nem a própria fé que professa, né? Então, mas de qualquer maneira, agradecer a todos vocês que compartilham, que se inscreveram no canal e divulguem para que realmente esse projeto avance e mais pessoas não só possa participar, como é o caso do Tonico, mas que possa compartilhar com outros essas experiências, porque tem jovens que estão nos vendo, não passaram por essas experiências e estão bebendo dessa experiência sem ter a dificuldade de passar por ela, né? Então, Tonico, mais uma vez, meu querido, muito obrigado, mas aqui nesse Uma Graça de podcast, quem despede e as palavras finais também é do convidado. Então, sinta-se à vontade para despedir dos nossos espectadores e falar aquilo que você... Porque depois que terminar, você vai falar, puxa, podia ter falado aquilo. Então, vamos ver se você fala agora. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Não tem assim, só estou esperando aqui. Nós oferecemos casa, comida e roupa lavada para pioneiros. Tem uma casa pronta esperando. Todo o apoio da comunidade. Intensivo, sistemático, humanitário, carinhoso, assim, cheio de adjetivos. Estamos aqui aguardando. Eu acho que é isso. Muito bem, Tonico. Muito obrigado. Um beijo bem grande para você, para a sua família, e que Deus abençoe, que Catalão continue crescendo com essa sua energia maravilhosa aí. Tá bom, muito obrigado. Estamos aqui sempre para servir. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Obrigado.